Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos acerca da Palavra de Deus. E hoje o texto que eu quero utilizar é João capítulo 10, versos de 1 a 5, versos 7 e versos de 9 a 16. Em verdade, lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. É interessante como que vários textos do Velho Testamento comparam o povo de Deus a ovelhas. Alguns poucos exemplos. Salmo 100, verso 3, que diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Jeremias 23, verso 1 diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Isaías 53, 6, que também diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Dentre todos os livros do Velho Testamento, o livro do profeta Ezequiel é provavelmente o que mais usa essa comparação. E lá ele deixa claro a existência de ovelhas ruins no meio das ovelhas boas. Diz lá Ezequiel, capítulo 34, versos 17 e 18. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? Nesse texto que lemos, ele cita as ovelhas que intencionalmente danificam o pasto e sujam a água para prejudicar outras ovelhas, para que essas ovelhas outras fiquem enfraquecidas. E diz mais lá em Ezequiel 34, 22, Deus diz: Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, ou seja, não mais sejam roubados de forma violenta, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus conhece essas ovelhas. Ele sabe quais as ovelhas ruins que devem ser separadas do aprisco. Se engana quem acha que Deus não fará isso. Em João capítulo 10, a ênfase desse texto de Jesus falando é sobre ele mesmo. Ele se apresenta como a porta das ovelhas e como bom pastor. Porém, é perfeitamente possível a gente fazer um paralelo entre João capítulo 10 e Ezequiel capítulo 34. É possível encontrarmos lições sobre as ovelhas também. Então, dentre muitas lições que podemos aprender, eu quero destacar apenas 3 lições nesse texto de João, capítulo 10. E a primeira lição que eu separo, que a gente pode aprender, é que as boas ovelhas, elas não fogem do aprisco.
Diz lá, versos 7 e 9 de João capítulo 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então a primeira coisa que observamos aqui é que as boas ovelhas, elas verdadeiramente passam pela porta. As ovelhas, elas não encontram atalhos. Elas entendem que só existe um caminho possível para se passar e se abrigar nesse aprisco, que é passando pela porta. Nós que somos ovelhas do Senhor, nós passamos por essa porta. E essa porta, o próprio Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Então, precisamos entender que quando passamos por essa porta, nós adquirimos liberdade. Veja, o próprio Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, ou seja, vai ter liberdade. Verdadeiramente será livre. Vai poder ir e voltar. Vai poder desfrutar da vida com outros olhos, com os olhos transformados pela graça do Pai. Teremos a nossa vida agora guiada pelo olhar do Senhor, não pelo olhar da carne, não pelo olhar do mundo, não pelo olhar do pecado, mas teremos agora olhos santificados. Teremos agora olhos regenerados. Teremos uma vida transformada pelo Senhor. E precisamos nos esforçar para vivermos por meio do Evangelho, para que o poder do Evangelho verdadeiramente haja em nós, para que sejamos espelhos dessa glória de Jesus, da graça do Senhor Jesus. E nós sabemos que viver pela graça, viver o Evangelho, muitas vezes é difícil, porque é quando a nossa natureza humana ela confronta a natureza divina. É quando nós estamos lutando contra quem somos, os nossos erros, os nossos desejos, as nossas tentações, para cumprirmos a vontade do Senhor. E é difícil, isso é luta, mas nós sabemos que não há outro lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade do Senhor, do que estarmos ali abrigados pela graça de Deus, que é esse aprisco que nos acolhe, que nos protege. Então, apesar das dificuldades, não queremos estar em outro lugar, porque nós passamos pela porta das ovelhas. Então a boa ovelha não foge do aprisco, porque ela entende que não existe outro lugar para estar a não ser ali. Os próprios discípulos, quando questionados por Jesus, quando muitos começaram a ir embora e verem que o discurso de Jesus não é um discurso de facilidades, o discurso de Jesus não é um discurso de um evangelho fácil, o discurso de Jesus não é um discurso de prosperidade, o discurso de Jesus não é um discurso de falta de dor. Quando muitas daquelas pessoas perceberam isso, começaram a ir embora, e Jesus se volta para aqueles mais próximos a ele e pergunta: vocês querem ir também? E a resposta que eles dão é maravilhosa: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando nós aceitamos a graça de Deus em nossa vida, quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós, nós entendemos que estar em Deus, fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja, eu não estou falando aqui de igreja local, estou falando da igreja do Senhor como um todo, nós entendemos que esse aprisco, estar nesse aprisco é como se estivéssemos na Arca de Noé. A família de Noé entra na arca e eles olham para o lado de fora e só há destruição. É tempestade, é vento, é água agitada. Não há para onde ir. Do lado de fora da arca só existe uma coisa: morte. Então, estar no aprisco é estar junto à vida. Vida que Jesus nos dá. Vida que o próprio Jesus
é. A segunda lição que podemos aprender aqui também em João capítulo 10, dando foco na questão das ovelhas, é de que as boas ovelhas, elas são mansas. Então já entendemos que as boas ovelhas não fogem do aprisco, mas também nós percebemos que as boas ovelhas são mansas. Diz lá, João 10,16, elas, as ovelhas, ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Ovelhas são animais dóceis, mansos, que se deixam conduzir com facilidade. É fácil fazer esse paralelo com as nossas vidas. As boas ovelhas são mansas. São ovelhas que geram paz, são pacificadoras, que ao conviver com outras ovelhas não arrumam briga, não agem no sentido de prejudicar uma outra ovelha. A boa ovelha entende que o que faz o aprisco ser bom, além do amor de Deus que nos une, além da graça do Senhor que está em nós, o que faz um aprisco ser saudável, o que faz um aprisco ser bom, é a outra ovelha. O bem-estar de todas as outras ovelhas é que faz o aprisco ser bom. Por isso, a boa ovelha, ela cuida também da outra ovelha. A outra ovelha, quando vê uma ovelha doente, se preocupa em dar o medicamento. A boa ovelha, quando vê que aquela outra ovelha precisa de pasto, precisa de água, estará ali para colaborar para que essa ovelha seja bem alimentada, seja bem cuidada. Promover a paz é muito mais do que não criar confusão. É necessário promover o bem-estar, colaborar, compreender, perdoar, se esforçar para ajudar ao próximo, principalmente aquele a quem chamamos de irmão. Então vimos que a boa ovelha não foge do aprisco. Também vimos aqui que as boas ovelhas são mansas. E a terceira e última lição que podemos aprender aqui nesse texto é que as boas ovelhas obedecem ao comando do bom pastor. Diz lá versos 3 e 4 de João capítulo 10. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Obedecer a Jesus, que é o nosso bom pastor, é o prazer daquele que verdadeiramente é a sua ovelha. A boa ovelha não ouve a voz do mundo. A boa ovelha, ela não ouve a voz do seu próprio coração. Ela entende o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, a boa ovelha confia no bom pastor, que é Jesus. Essa boa ovelha sabe que ela não é um número. Essa boa ovelha sabe que ela não está ali só para fazer figuração. O bom pastor olha aquele monte de ovelhas, olha para aquele aprisco cheio de ovelhas e conhece cada uma pelo nome. Ele sabe a necessidade de cada uma de suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, te conhece pelo nome, sabe quem você é, sabe o que vai no seu coração, te conhece por completo, te conhece melhor do que você mesmo. E ele está ali pronto a te ajudar, pronto a te auxiliar, pronto a fazer você caminhar, superar as dificuldades, vencer os desafios da vida, porque ele é o bom
pastor. E o bom pastor não somente cuida de suas ovelhas, como ele mesmo diz, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai à frente das suas ovelhas. Ele lidera, ele comanda, ele sabe o caminho, ele sabe por onde conduzir, ele sabe onde estão os melhores pastos, ele sabe onde estão os caminhos longe dos lobos, ele sabe onde levar as suas ovelhas em paz. Por isso que podemos afirmar de que o Senhor Jesus é o nosso pastor e ele nos faz repousar em pastos verdejantes e nos faz repousar junto às águas tranquilas, porque é isso que um bom pastor faz pelas suas ovelhas. Boas ovelhas não fogem do aprisco. Boas ovelhas são mansas, promovem a paz, são pacificadoras, cuidam umas das outras. Boas ovelhas obedecem ao comando do bom pastor que é Jesus. E que o Senhor nos abençoe.